Bom, a gente costuma achar que a nossa mente é só um grande arquivo de memórias, né? Mas e se ela for, na verdade, o motor de criação absoluto de tudo que a gente chama de realidade? Vestindo aqui o chapéu de especialista em parapsicologia, o objetivo dessa nossa análise hoje é literalmente dissecar os mecanismos exatos dessa construção. Nós vamos traçar juntos a jornada da consciência como a verdadeira força motriz do universo material. E mais do que teoria, a gente vai ver a praxis, a aplicação tangível de como essa mecânica milenar governa o nosso dia a dia e molda a estrutura de absolutamente tudo que ganha forma ao nosso redor. Então vamos mergulhar nisso. Pensa comigo. E se o mundo físico for só uma ilusão? Um cenário gerado inteiramente pelo pensamento. É uma provocação que desestabiliza totalmente o que a gente considera real, mas a gente precisa questionar. A matéria tem existência própria, independente, ou ela é uma funcionária subordinada à nossa mente? A grande tese aqui sugere que o mundo físico é um subproduto direto da intenção. A ideia antecede a matéria de forma absoluta. Basicamente, cada objeto, cada situação ao seu redor é só a cristalização de um pensamento que foi focado e mantido. A realidade tangível opera sempre a reboque da formulação mental. Para ancorar essa quebra de paradigma, a sabedoria ancestral é categórica. Sabe aquela frase da música, Ori é rei? Ela decreta assim: antes do corpo existe o pensamento. E, gente, isso não é só uma licença poética bonita, não. Isso é um postulado da existência. Qualquer mínimo movimento no plano material precisa primeiro vibrar lá no espectro mental, no abstrato. Sem essa fagulha antecedente, o corpo e a própria realidade física simplesmente perdem a direção e perdem a capacidade de se manifestar no mundo. Vamos entender isso um pouco melhor, passando para a lógica universal da criação. Ao longo dos séculos, várias tradições místicas basicamente mapearam esse mesmíssimo processo de psicocinese. Isso ilustra de forma brilhante que um pensamento isolado nunca é suficiente. Ele exige uma ação contundente para existir de fato. Olha só que interessante. Na Umbanda, a gente tem Exu Mirim como a ideia embrionária, mas é a ação de Exu e Oxalá que realmente constrói o plano físico. Na astrologia, Netuno sonha, concebe, mas é Saturno que exige a materialização bruta e a disciplina. Lá na gênese do cristianismo, no princípio era o verbo. Repara que o verbo é uma ação primária e não é uma palavra estática. E no hinduísmo, quando os olhos de Brahma se abrem, isso engatilha instantaneamente um novo ciclo material. Ou seja, a ideia precisa sempre cruzar essa ponte da ação para ganhar peso no mundo real. E isso nos leva direto para a nossa próxima parada, a evidência parapsicológica. Porque, olha, o que as mitologias antigas chamavam de magia, a academia atual estuda com um rigor científico absurdo. A gente está falando de instituições de ponta como a Duke University e a nossa USP legitimando e investigando de perto essas anomalias. A pesquisa moderna foca em coisas bem claras: percepções extrasensoriais, tipo telepatia, a própria psicocinese, que o pessoal chama de PICA, onde a mente afeta diretamente a biologia em eventos como cirurgias espirituais, e, claro, o ápice dessa investigação, que é a hipótese da sobrevivência da consciência. Os dados empíricos que a gente tem hoje provam que a mente não é refém desse nosso cérebro biológico. Ela é uma força criadora autônoma que vem muito antes dele. O que nos traz para o conceito fundamental da mente soberana. Agora, se a consciência cria a realidade e sobrevive a tudo, onde exatamente fica esse núcleo de poder? As tradições afro-brasileiras oferecem uma resposta incrivelmente precisa para isso. O Ori. O Ori é, tanto literal quanto metaforicamente, o centro mental. Ele é reverenciado como o orixá principal da cabeça. A grande sacada aqui é que, antes que qualquer energia externa, seja espiritual ou ancestral, possa influenciar a vida de alguém, esse rei interno precisa aprovar e comandar. O Ori é a nossa sede vital. Se esse núcleo não for soberano, se ele não estiver absolutamente equilibrado, olha, nenhuma força de fora vai dar conta de sustentar a pessoa diante da realidade material. Então, o ponto crucial é extraído desta máxima aqui, que tem um impacto profundo. Quando o corpo cai no chão, é a mente que atravessa. A gravidade disso é absoluta, gente. O Ori que é negligenciado ou que está em colapso vai inevitavelmente resultar em falha física e num monte de escolhas erradas em vida. Mas, por outro lado, uma mente empoderada não só evita essa estagnação e o colapso terreno, como ela se torna a própria infraestrutura que garante a continuidade da consciência logo após a falência que é inevitável do nosso invólucro biológico. Beleza, teoria e evidências na mesa. Mas como a gente aplica isso? Vamos para a praxis. Limpando e fortalecendo o Ori. Porque conhecer a mecânica da coisa toda e não intervir na máquina é completamente inútil, concorda? Então a gente tem um protocolo prático de 3 etapas tirado direto da fonte para blindar e tratar esse núcleo mental.
Primeiro, o choque de estabilidade. Basicamente, despejar água de coco verde sobre o chakra coronário para dar uma assentada imediata naqueles excessos mentais. Segundo passo, aplicar a canjica branca cozida exatamente no topo da cabeça, mentalizando uma restauração profunda do reequilíbrio interno. E depois, claro, devolver essa canjica para a terra, fechando o ciclo certinho. E o terceiro passo, que é absolutamente inegociável nos dias de hoje, um detox mental rigoroso. Erradicar diversas redes sociais tóxicas e aquele fluxo de informação inútil das telas. É simplesmente impossível manter o fogo da criação aceso se a mente for usada todo santo dia como uma lixeira digital. Esse protocolo todo é super pragmático e honra uma tese incontestável que segura toda a nossa análise. Nada nasce sem energia. Para que uma ideia saia do papel e rompa a barreira do irreal, seja usando o espaço pragmático de Exu, a disciplina dura de Saturno ou o verbo de ação da Gênesis, o nosso impulso interno tem que estar no auge. A dispersão ou a falência dessa energia basal é exatamente o que pavimenta a estrada para a estagnação e para a ruína daquelas concepções que a gente tem de mais vital. O mapa está na mesa, né? A gente dissecou as raízes místicas, atestou a validação científica por trás e estruturou um protocolo perfeito de blindagem. A realidade material obedece de forma cega e absoluta à força do nosso Ori. Diante do peso colossal dessa responsabilidade sobre as nossas ideias diárias, fica no ar essa grande desestabilizadora questão. Qual será a realidade que a gente vai construir deliberadamente a partir de agora? A mente dita a regra de tudo que a gente vê e toca. Agora resta decidir com precisão cirúrgica o que é que a gente vai escolher trazer para a vida.